Olá, está no ar o informativo Diário Zap. Ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mandou soltar todos os presos com condenação após segunda instância. A Procuradoria-Geral da República reagiu e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a decisão de Aurélio. Até 169 mil pessoas poderiam ter sido beneficiadas, entre elas o ex-presidente Lula. Também ontem, o ministro Marco Aurélio de Mello atendeu a pedido do PT e concedeu liminar que suspende decreto baixado em abril que tinha como objetivo viabilizar a venda de ativos pela Petrobras. A medida permitia que a estatal vendesse áreas de produção e exploração de petróleo sem que houvesse necessidade de licitação. O presidente Michel Temer foi denunciado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por corrupção e lavagem de dinheiro no inquérito que investigou pagamentos de propina na edição do Decreto dos Portos. É a terceira denúncia da Procuradoria contra Temer. O presidente do PSD, ministro Gilberto Kassab, e futuro secretário de João Dória, é acusado de receber 58 milhões em duas situações, incluindo mesada de R$350 mil do grupo JF em troca de apoio em eventual demanda da empresa. Ontem, ele foi alvo de operação da Polícia Federal, que achou R$300 mil em seu apartamento. A Procuradoria-Geral da República diz que parte dos pagamentos foi feita quando Kassab já era ministro. Pela lei, termina hoje o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. A casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, em Goiás, recebe poucos fiéis após a prisão de João de Deus. Cápsulas energizadas que eram vendidas a R$100 o frasco foram distribuídas gratuitamente ontem. Em buscas na casa do médium, a polícia apreendeu R$405 mil e 5 armas, uma delas com numeração raspada. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, alegou problemas de saúde para faltar a depoimento no Ministério Público do Rio de Janeiro para explicar movimentações atípicas em sua conta. Ele deve ser ouvido amanhã. O concurso 2109 da Mega Sena promete pagar prêmio de 50 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre hoje à noite, às 8 horas, na cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. No exercício da presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sancionou lei que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal para municípios e permite que prefeitos ultrapassem o teto de gastos com o pessoal. Confira manchetes dos principais jornais do país hoje. O Estado de São Paulo traz: Toffoli derruba liminar que poderia tirar Lula da prisão. Na tarde do último dia de trabalho do Supremo Tribunal Federal, antes do recesso, o ministro Marco Aurélio de Mello suspendeu, por meio de liminar, a possibilidade de prisão após segunda instância. A decisão abria caminho para que o ex-presidente Lula fosse solto. Horas depois, o presidente do STF, Dias Toffoli, acolheu o recurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e revogou a liminar. O jornal Folha de São Paulo traz: Toffoli suspende decisão que poderia tirar Lula da cadeia. A poucas horas do início do recesso do Judiciário, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, abriu caminho para que houvesse a soltura do ex-presidente Lula. E o jornal o Globo também traz o mesmo assunto. Toffoli derruba a decisão de Marco Aurélio que soltaria Lula. E agora, com informações da agência Clima Tempo, veja como fica o tempo hoje no estado de São Paulo e no sudeste brasileiro. Nesta quinta-feira, o ar continua mais seco em parte da região sudeste. O calor é intenso e, juntamente com a alta umidade do ar disponível em outras áreas da região, as nuvens de chuva continuam se formando. No norte paulista, o tempo segue instável, com pancadas de chuva desde a madrugada. Acontece em períodos de sol e volta a chover a partir da tarde. Outras áreas de São Paulo, centro-sul de Minas, centro-sul do Rio de Janeiro, terão sol forte, muito calor. As nuvens ficam carregadas e acontecem pancadas de chuva com raios. O principal alerta para temporais é entre a Grande Belo Horizonte, o interior do Rio de Janeiro e o centro-leste do estado de São Paulo. O sol fica forte, não chove entre o norte de Minas, o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. A mínima prevista será de 23 graus em Vitória e 21 em São Paulo. No Rio de Janeiro, máxima de 38 graus, máxima de 32 graus em Belo Horizonte.